porque a influência, ela pode, e ela faz, com que a gente dirija aqueles que influenciamos, tanto por caminhos bons, como por caminhos maus. E isso é uma grande responsabilidade para as mamães. Mateus capítulo 20. Mas a minha oração é que você, mamãe, seja uma bênção. E como eu disse, embora seja Dia das Mães, a mensagem fala também a respeito da influência de uma mãe sobre os seus filhos. A mensagem cabe para todo mundo, para todos nós. Mateus 20, a partir do versículo 20, diz assim: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos. Quem eram os filhos? Tiago e João, discípulos de Jesus. Alguns dizem que a mulher de Zebedeu se chamava Salomé. Pastor, dá para bater o martelo nisso? Não dá. Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Mas eles dizem isso baseado numa comparação entre o texto de Mateus, capítulo 27, versículo 56, onde diz que lá na crucificação estavam várias mulheres e também a mulher de Zebedeu. E no mesmo texto paralelo que repete esse versículo, que é em Marcos, vai dizer que estava lá Maria, mãe de Jesus, outras mulheres e Salomé. É como se Salomé substituísse, né, no texto, comparado ao texto de Mateus, a mulher de Zebedeu. Então alguns dizem que essa mulher tem nome, não é a mulher sem nome. E o nome dela é Salomé, irmã de Maria. Logo, Tiago e João seriam primos de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas, como eu disse, é difícil bater o martelo, porque a Bíblia não fala claramente sobre isso. Mas, se você quiser dar um nome a ela, você pode dar o nome de Salomé. Pastor, mas eu não quero chamar essa mulher de Salomé, então chame de Zebedeia, porque era a mulher de Zebedeu. Tá bom? Você fica à vontade, em nome de Jesus. Estava com seus filhos e adorando, né? Se aproximou de Jesus e lhe pediu um favor. Mãe, quando pede algo, pede para si ou pede para os filhos? Pede para os filhos. Basta você se lembrar da mulher cananeia. Esses dias a gente falou sobre ela numa reunião, que ela chega para Jesus: tem compaixão de mim, Jesus, socorre-me, Jesus, me ajuda. Mas a mulher cananeia, ela não pedia por ela, ela pedia pela sua filha que estava possessa por um espírito demoníaco. Então a mãe, isso aí já é natural dela, ela sempre busca o favor dos seus filhos. Ela doa a sua vida em favor dos seus filhos, inclusive. Mas segue o texto. Aqui você vai perceber que essa mulher, ela não é de início um bom exemplo. Mas a gente pode pegar coisas que não são exemplos bons e, invertendo, né, a maneira que deveríamos reagir, aplicar na nossa vida. E ela chega para Jesus e ela pede um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? E ela diz assim, algo muito simples, muito tranquilo, né? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos, o Tiaguinho, o Joãozinho, se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que ela queria? Ela queria que no reino do Senhor e na mente dela, Jesus reinaria na terra, assim como os discípulos também pensavam. Eles ainda não haviam entendido que o reino dele não é deste mundo. Então eles pensavam que Jesus iria expulsar os romanos, que eram os opressores, e instituir um reino em Israel. E essa mulher diz: olha, faça dos meus filhos ministros no teu reino, os mais importantes, um à tua direita, outro à tua esquerda, os teus conselheiros, aqueles que andam perto do Senhor, aqueles diante de quem, quando todos os súditos se ajoelharem, se ajoelhem diante deles também. Olha o pedido dessa mãe, gente. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. E não sabia mesmo. Podeis vós beber o cálice? Agora Jesus se dirige principalmente a Tiago e João.
Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Respondeu-lhes, eles responderam, podemos. Então lhes disse, e responderam sem entender. Jesus está falando aqui de morte, Jesus está falando de martírio, Jesus está falando sobre cruz, mas eles respondem, podemos, da mesma forma que a mãe perguntou, sem saber, pediu sem saber o que estava pedindo, eles também respondem sem saber o que estavam respondendo. E aí Jesus diz o seguinte, bebereis o meu cálice, versículo 23, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E tem crente que é tão orgulhoso que diz assim, claro que não era para eles, está preparado para mim. E a gente vê isso nos outros discípulos, sabe por quê? O texto diz no versículo 24, ora, ouvindo isso os outros 10 discípulos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Por que que eles se indignaram, gente? Porque para eles, que é isso? Os caras, tanto Tiago como João, os caras, né, eles pedem para um estar à direita, outro à esquerda. O Evangelho de Marcos não apresenta um pedido como da mãe. Apresenta que foi Tiago e João mesmo aqueles que se aproximaram de Jesus e pediram. Mas os discípulos ficam indignados por quê? Porque eles entram no jogo. Peraí, quem disse que é para você? Ô Tiago, é para mim. Talvez Pedro dissesse, os bobinhos, esse lugar está reservado para mim. O lado direito, o lado esquerdo fica para quem sobrar. O coração de todos os discípulos estava errado, estava prejudicado pela cultura, pelos ensinamentos, pela norma do mundo da época, que eu preciso te dizer, não mudou. Mas segue o texto, 25. Então Jesus, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, Jesus aponta para ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar? Pai querido, fala ao nosso coração nesse momento. Estamos aqui diante da Tua Palavra, um texto tão rico, tão lindo, tão especial, com profundos ensinamentos, que tudo aquilo que o Senhor deseja ensinar ao Teu povo, de forma alguma se restrinja a esse momento de pregação, mas que aqui eles recebam apenas o desejo de se aprofundarem, de comerem mais da Tua Palavra, de crescerem mais no conhecimento da Tua vontade para a vida de cada um de nós, para a nossa família e para a nossa maneira de influenciar o mundo à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Essa mulher, a Salomé, ou qual outro nome que eu dei para ela? A Zebedeia, ela se aproxima de Jesus. Quando ela faz isso, os seus filhos já são discípulos de Jesus, os seus filhos já caminham com Jesus, os seus filhos já deixaram tudo que tinham para seguir o mestre de Nazaré. E essa mãe, imagino eu, preocupada com o futuro dos filhos, desejosa de que eles tivessem um futuro brilhante, querendo o bem dos filhos, mas sem saber o que pedia, ela chega para Jesus e diz, Senhor, no Teu reino. E o texto dá a entender que os outros discípulos estavam bem perto, ao ponto de ouvir essa mãe pedindo pelos seus filhos. No Teu reino,
que o Joãozinho se assente à tua direita e o Tiaguinho à tua esquerda. Que eles reinem com o Senhor. Se nós olharmos assim, superficialmente, a gente vai dizer, coisa de mãe. Que filho aqui nunca viu a mãe defendendo ele? Né? Que filho aqui nunca passou uma vergonha? Pode ter alguém que nunca tenha passado, mas da mãe assumir a frente de alguma coisa que você pensava, eu dou conta. Da mãe ir até a escola e pleitear uma causa sua, né? E você fica roxo de vergonha, mas né, é sua mãe. Aqui o que está acontecendo é algo parecido, mas tem algo que não pode fugir da nossa percepção. Essa mãe não tinha uma visão do reino de Deus. E por isso ela podia atrapalhar, estragar e prejudicar pela sua influência, pelos seus desejos e pelas suas expectativas, a vida dos seus filhos. Então, nós que neste mundo somos influenciadores, mães, pais, dos filhos, amigos de outros amigos, jovens de outros jovens, pessoas que influenciam pessoas, nós precisamos aprender com esse texto que uma visão do reino de Deus, de como as coisas funcionam no reino de Deus, do modelo que tem o reino de Deus para nós, o jeito com que as coisas se desdobram e se desenrolam no reino de Deus é fundamental, é muito importante para a nossa família, para a nossa vida, e para os nossos relacionamentos e para a nossa própria igreja. No reino de Deus as coisas acontecem de uma forma diferente de como acontece no mundo. E Jesus está ensinando isso para essa mulher, Jesus está ensinando isso para os seus filhos, Jesus está ensinando isso para os seus discípulos, e eu creio que nessa manhã Jesus está ensinando isso para nós. Se não tivermos uma visão do reino, a nossa influência mais prejudica do que ajuda. Se não tivermos uma visão do reino como pai, como mãe, como amigo, como amiga, como pastor, como gente, a nossa influência, ao invés de levantar, derruba. Ao invés de edificar, destrói. Ao invés de abençoar, amaldiçoa. Ao invés de impulsionar, trava, ou até mesmo faz com que alguém retroceda. Mas em que, pastor? Na vontade de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua caminhada. Essa mulher não tinha uma visão do reino. E por isso o que ela pensava, o que ela almejava, as expectativas que ela tinha para os seus filhos, não tinha nada a ver com a vontade de Deus para a vida deles. Estava totalmente fora de compasso com os planos de Deus para a vida, tanto do Tiago como do João. Essa mulher queria que seus filhos fossem exaltados. Mas esses jovens, e tudo indica que eles eram bem jovens, eles estavam sendo chamados por Jesus para exaltarem apenas a Jesus. No coração dessa mãe, o desejo é que os seus filhos chegassem no lugar mais alto aos olhos da sociedade. A vontade de Jesus envolveria na vida deles perseguição e morte. Só recordando, Atos capítulo 12, Tiago é morto. O Tiago aqui. Perseguido e morto. Pouco mais de uma década depois. Morto. A espada. E o João? O João é o único dos discípulos que não passou diretamente pelo martírio.
mas ele foi exilado na ilha de Patmos. Viveu para ver todos os companheiros morrerem. Idoso, velho, morreu no exílio. Mas o livro de Apocalipse é o livro da esperança, amém, irmãos? E veja lá, Jesus, pastor Hernandes tem uma frase maravilhosa: quando os homens cercam por todos os lados, Jesus abre uma janela no céu. E foi justamente isso que aconteceu. E Jesus se revelou a João, falou com João, enviou cartas às 7 igrejas. E Jesus se mostrou a João glorioso, glorioso, glorioso. A Bíblia nos diz lá que quando Jesus se revela a João, João cai como que morto. Tamanho o seu espanto diante da majestade do Senhor Jesus. Aí Jesus vai e coloca as mãos no ombro dele e diz: ô João, pode levantar, eu tenho coisas para te revelar. Mas certamente a vontade de Deus, a vontade do Cristo para a vida tanto de Tiago como de João, estavam bem distantes das expectativas no coração da mãe deles. E perceba, ela carecia de uma visão do reino. E 3 coisas acontecem quando nós temos o potencial de influenciar e ao mesmo tempo carecemos de uma visão do reino. Eu quero que você pense nisso porque minha mãe me influenciou, hoje eu influencio meus filhos, hoje eu sou pastor, eu influencio uma igreja. Nós temos amigos, eu também, que nem são da igreja, e nós influenciamos. Crianças já influenciam outras crianças. Adolescentes influenciam outros adolescentes. Jovens influenciam jovens. E assim por diante. Todos nós somos um canal de influência. Mas para que a influência seja boa e positiva, e de acordo com a vontade do Senhor, nós precisamos ter uma visão do reino. Quando não temos, eu quero apresentar algumas coisas negativas aqui que podem acontecer. Primeiro, nós pensamos e medimos a vida das pessoas a quem influenciamos de uma forma mundana, terrena e podemos até dizer diabólica. Porque nós pensamos a vida dos outros não segundo o reino de Deus, mas segundo o reino dos homens. Essa mulher estava pedindo algo errado, vamos dizer assim, para a sociedade da época? Claro que não. Ela queria que os seus filhos chegassem lá. E se fossem nossos dias, essa mulher estaria pedindo algo errado à luz da sociedade da presente época? Claro que não. Todo pai, toda mãe quer que seu filho chegue no topo. Agora, quando nós pegamos esse desejo pelo topo na vida daqueles a quem influenciamos, será que a gente está de acordo com o reino de Deus? Será que o topo no reino de Deus é o mesmo topo segundo o pensamento, a sabedoria terrena, mundana? É certo que não. E a gente precisa aprender isso. Porque senão, irmãos, a gente acha que a gente está investindo muito bem, e a gente está investindo muito mal na vida daqueles a quem influenciamos. Um exemplo, até anotei aqui. O que nós, como cristãos, e agora eu quero pegar papai e mamãe aí, desejamos para os nossos filhos? O que nós ensinamos para os nossos filhos? O que nós queremos que os nossos filhos alcancem? Que tipo de pessoa nós almejamos que os nossos filhos sejam? Eu só quero lembrar que pessoas podem ser incrivelmente bem-sucedidas no mundo e ao mesmo tempo terrivelmente mal-sucedidas no reino. Há exemplos muito claros disso. Lembra daquele homem rico, bem-sucedido, que plantou e o campo produziu em abundância?
e produziu tanto que ele precisou destruir alguns celeiros e fazer outros maiores. E ele assim o fez. E a produção encheu os seus outros celeiros. E aí ele diz para ele mesmo: descansa e regala-te, ó minha alma, porque o que nós temos guardado, nós temos para muitos anos. Jesus conta essa história e ele vai dizer o seguinte: que na verdade aquele homem que parecia sábio e bem-sucedido aos olhos do mundo, aquele homem que era admirado por aqueles que conviviam com ele, aquele homem que dava cursos sobre como prosperar no cultivo, na plantação, na agricultura, aquele homem que era um coach, aquele homem que era convidado para dar palestras sobre como enriquecer, como chegar ao primeiro milhão antes dos 20 anos, como chegar no final da vida com coração descansado, porque tem muito e nada falta, como ser uma referência para a sociedade. Materialista e consumista, aquele homem, Jesus diz que aos olhos do reino, ele era um tolo. Esta noite lhe pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você é rico aqui, mas você é um miserável lá. Você lembra do que Jesus diz a uma das igrejas lá em Apocalipse? Você se sente rica, mas na verdade você é pobre, cega e nu. E Jesus está falando com a igreja. Irmãos, sucesso aqui não significa sucesso lá. E a gente precisa entender isso porque a esposa de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, não entendia. E certamente ela prejudicava aqueles a quem ela diretamente influenciava. Ou seja, os seus próprios filhos. Que caminhando com Jesus, e não é à toa que em Marcos falta a figura da mãe, porque deixa claro que não era o desejo apenas da mãe, era um desejo também dos dois. Eles enxergavam a coisa da seguinte forma: Jesus vai reinar aqui e a gente vai reinar com eles. E não só os dois, os outros 10 também. E quando a gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus vai destruindo isso no coração dos discípulos. E a gente precisa aprender ao contrário da mulher de Zebedeu, ao invés de ensinarmos coisas que Jesus precisa e vai, se os nossos filhos ou as pessoas a quem influenciamos deles são, e nós cremos que sim, ele vai destruir. Mas ao invés da gente influenciar com ensinamentos, princípios e valores que Jesus vai destruir, a gente precisa aprender a influenciar as pessoas com ensinamentos, princípios e valores que Jesus vai impulsionar, que Jesus vai fazer crescer, que Jesus vai não precisar destruir para fazer de novo, mas ele vai botar ânimo e força naquela influência que, comparada à influência dele, é mínima, mas ele vai usar para que aquela pessoa, seja os nossos filhos, seja um amigo, seja um irmão, seja quem for, viva a vontade de Deus. Participando hoje ali da escola bíblica, estava na classe da Flavinha, ela disse algo maravilhoso. Ela disse: precisamos olhar com mais atenção para as coisas que o dinheiro não compra. E a sociedade que a gente vive só nos ensina a olhar com muita atenção para as coisas que o dinheiro compra. O dinheiro compra felicidade? Não. O dinheiro compra alegria? Não. O dinheiro muitas vezes paga uma utopia, algo que não é real. O dinheiro compra amigos? Não. O dinheiro compra bajuladores. Amigos não podem ser comprados. Amigos são de verdade ou não são amigos.
O dinheiro compra gente interesseira. O dinheiro compra gente que está com você por aquilo que você pode dar a ele. O dinheiro não compra amigos. O dinheiro, ele pode até colocar em nós uma máscara de satisfação, mas ele não satisfaz. O dinheiro, ele pode até te pagar uma viagem maravilhosa para diversos lugares do mundo. Mas o dinheiro não pode te dar alegria e prazer em qualquer um desses lugares, por mais belos que eles sejam. O dinheiro pode garantir saúde? Não, o dinheiro pode ajudar. Um bom plano de saúde, dinheiro na sociedade que a gente vive, para que a gente tenha um bom tratamento. Mas se o Senhor não abençoar, você pode estar diante do melhor médico, você pode estar internado no melhor hospital, e você pode estar com a doença mais simples, que se o Senhor não abençoar, vai complicar, e você vai sofrer demais com isso. Queridos, só Deus pode suprir a carência da nossa alma. E às vezes nós ensinamos para as pessoas algo diferente, algo errado, algo equivocado. Por quê? Porque a pressão desse mundo está falando mais alto ao nosso coração do que a palavra de Deus. Pense nisso. Pensamos e medimos a vida das pessoas que influenciamos e às vezes dos nossos filhos, conforme o mundo. Isso é um equívoco muito grande. Precisamos tomar cuidado. Segunda coisa. Vocês estão comigo, irmãos? Entenderam? Olha para a palavra. Há uma pressão hoje, a gente vê aí jovens, às vezes dentro da igreja, chega o momento de vestibular, os meninos estão arrancando o cabelo, comendo os dedos. Porque há uma pressão, não só da sociedade, mas às vezes do papai e da mamãe, crentes, para que o filho seja isso, ou aquilo outro. Deixa eu dar uma palavrinha para você, que devia descansar o coração da mulher de Zebedeu e precisa descansar o seu coração, mãe, pai. Se os nossos filhos andam com Jesus, eles serão o que Jesus planejou que eles fossem. E não existe nada melhor para acontecer na vida deles do que isso. Pastor, mas eles não vão ganhar dinheiro. Quem disse que tem que ganhar dinheiro? Eu tenho uma irmã, eu vou usar o exemplo dela, mas não estou dizendo que todo mundo tem que ser missionário, por favor. Todos têm que ser missionários, cada um na sua função, cada um naquilo para o qual Deus os chamou para fazer. Seja o gari que limpa a rua, ou seja o juiz que está no tribunal julgando causas. Você tem que ser o que Deus planejou que você fosse e ser um missionário ali. Mas eu tenho uma irmã que é missionária, vive de oferta. E às vezes as ofertas não chegam. É oferta de um irmão, oferta de uma igreja, oferta de um amigo, oferta que vem de lá, oferta que vem daqui. Eles juntam tudo e vivem. Ela é missionária desde o ano de 2000. A minha irmã, ela não conta mais quantos países ela conheceu, ela não conta mais quantos milagres ela viu, ela não conta mais quanta gente, quantas línguas fala. Missionária que vive de oferta. Aí você fala, pastor, mas viver assim debaixo da provisão de Deus. Porque mesmo nós que temos trabalho, aposentadoria ou qualquer posição social onde a renda chega, vem da mão de Deus. Só o meio que é diferente, meu irmão. O provedor é o mesmo. Amém, queridos? E às vezes a gente esquece que confiando no Senhor a gente vai muito mais longe do que não confiando nele. Então a gente tem que ter isso no coração, irmãos. O que Deus quer para as pessoas que nós influenciamos e o que Deus quer para nós também. É isso que importa, é isso que vai importar no final, irmãos. No final é isso, a gente vai ter que prestar conta disso. Você viveu a minha vontade? Legal. Segunda coisa, nós induzimos. Se nós não temos uma visão do reino, a gente pensa e a gente mede a vida dos outros de uma forma mundana. Então, às vezes a gente diz, esse não teve sucesso, esse não foi longe. E aos olhos do reino, teve muito mais sucesso, foi muito mais longe e cumpriu a carreira muito melhor do que pessoas que são aplaudidas pelo mundo. Agora, preste atenção numa segunda coisa. A gente induz as pessoas que influenciamos, no caso aqui, se formos pais, principalmente os nossos filhos, a busca de proeminência e grandeza
segundo o mundo, de acordo com o mundo, e não de acordo com Deus. Perceba a discrepância que existe entre a fala da mãe de Tiago e João e a fala de Jesus. Ela queria que eles reinassem. Jesus vai falar sobre o quê? Sobre ser servo. Aquele que quiser ser o maior entre vós, seja servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva. E ele dá o exemplo dele mesmo. E ele está dizendo, como eu, que não vim para ser servido, mas para servir. Esse negócio de ser o primeiro, irmãos, esse negócio de grandeza aos olhos do mundo, isso aí tem adoecido a sociedade. Pastor, mas a sociedade já anda sem Deus, é verdade. Mas a sociedade tem influenciado a igreja. E às vezes dentro da própria igreja, se a pessoa não tiver um degrauzinho assim, um ministério, se eu não for um presbítero, se eu não for um diácono, se eu não for pastor, se eu não for isso, se eu não for aquilo, parece que não está realizado. Não está realizada. E aí o que acontece? Começam a competir. Começam a brigar, começam a lutar uns com os outros. E irmãos, isso é perigoso demais, muito perigoso. E a gente precisa entender que isso tem a ver com a influência de uma sociedade carnal, de uma sociedade que é guiada pelo seu próprio ventre, de uma sociedade que busca se satisfazer nas coisas desse mundo e não nas coisas de Deus. O que Jesus está ensinando aqui é que não devemos buscar o primeiro lugar segundo o mundo, mas segundo o reino. Segundo o mundo é mandando, quando você tem lá autoridade, está no trono, você é o chefe, você manda, você tem o primeiro lugar. No reino de Deus é servindo. Quando você socorre, quando você ajuda, quando você abençoa, quando você, às vezes, mesmo nos bastidores, sem as luzes sobre você, você faz o bem, servindo. A grandeza no reino de Deus não é status. Grandeza no reino de Deus não é ser admirado pelos homens. Grandeza no reino de Deus não é ser aplaudido pelos homens. Isso é grandeza no mundo. No reino de Deus, a grandeza está em servir. Jesus deu exemplo disso, deu. Ele lavou os pés dos discípulos e ele disse, olha como eu fiz, fazei vós também. Lavar os pés era a posição do escravo. E uma palavrinha para servo aqui é justamente essa, escravo. É aquele que existe para servir o outro. O que o mundo diz? Você é bobo? Você é tonto? Você vai ficar servindo as pessoas? Você vai dar do teu dinheiro para as pessoas? Você vai botar as suas posses, os seus bens a serviço de outros? Você é bobo? Você, onde já se viu? Pensa em você e só em você. A gente tem que pensar em nós, irmãos. Mas a gente não pode pensar só em nós. Só na gente. Mas o mundo, a pressão é essa. O quê? Você conquistou isso e agora você vai compartilhar? Que isso? É seu. E é só seu. E de mais ninguém. Irmãos, que influência nós temos recebido e que influência nós temos sido? Para as mamães, cuidado. Tem mamãe que quer o filho, a grandeza do mundo, primeiro lugar, segundo mundo, vai ser minúsculo no reino e vai ocupar o último lugar no reino. Pense nisso. Enquanto que o inverso também é verdadeiro. Às vezes no mundo não vai ter aplauso, não vai ter admiração, no Facebook não vai ter seguidor, no Instagram não vai ter ninguém, nem uma curtidinha, não, ninguém curtiu, ninguém foi com a cara do negócio. Mas no reino de Deus, e o pessoal às vezes me fala, pastor, quantos seguidores você tem no Instagram? Eu falo assim, meu irmão, deve ter um tanto lá, mas
Não me preocupo com isso não, porque segundo o Salmo 23, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias. Irmãos, a gente começa a se preocupar com as coisas do mundo e deixar as coisas de Deus. Tem gente que define a sua identidade pelo número de curtidas que tem, pelo número de seguidores que tem. Eu quero ver a hora que der uma pane e fazer assim, ó, paf! Acabou o Instagram, acabou o Facebook, acabou minha vida. Quem sou eu? Eu não tenho mais para quem mostrar foto. Aí você pega o porta-retrato, sai correndo na rua com o porta-retrato. Sou eu aqui. Vocês estão entendendo, irmãos? Está adoecendo a sociedade. Mas a gente quer estar sempre a grandeza e o primeiro lugar. Pense no reino, meu irmão. Se essa mulher pensasse segundo o reino de Deus, ela teria dito para Jesus assim, Senhor, que no teu reino os meus filhos sejam servos. Que os meus filhos trabalhem para a tua honra e para a tua glória. Que os meus filhos sejam conhecidos, antes de tudo, como discípulos de Jesus. Que as pessoas não queiram, o destaque na vida dos meus filhos não seja quanta riqueza eles têm na conta bancária, mas quanta riqueza eles carregam dentro do coração. Riqueza da palavra de Deus, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, riqueza de esperança, sejam ricos de esperança, riqueza de vida, a pérola de grande valor. A gente descobriu e a gente vendeu tudo que tinha para comprar esse campo e pegar essa pérola. É isso que o mundo precisa, irmãos. E a gente precisa influenciar e ser influenciado com essa verdade. Senão a igreja se desvia, irmãos. E a igreja se transforma, sabe no quê? Num clube. Poxa, eu vou lá porque eu gosto de ouvir a pregação, a iluminação, tempo de louvor, nossa, que coisa boa. E quando tem coisa em chácara, então, e quando tem programação, então, de casais, de namorado, coisa boa, olha, isso aí me satisfaz tanto. Meu irmão, isso é só meio para algo muito maior, que deve ser Cristo formado em nós. Senão, nada disso que eu mencionei tem valor. Vocês estão entendendo? Amém? E para fechar, então uma visão do reino é importantíssima, para a gente pensar e medir a vida segundo o reino de Deus. Lembrei estou vendo o João aqui, o João era pequenininho, e um dia a gente saiu de uma conferência missionária, e ele no banco de trás, ainda não tínhamos o Mateus, e a gente saiu e ele participou da conferência lá na classinha das crianças, e a gente indo de carro, quando vê ele soltou no banco de trás, assim, papai, mamãe, oi filho, eu quero ser um milionário. Falei, já pensei, aleluia, glória a Deus, é Deus revelando o futuro do menino, aleluia. Aí a Joana, mulher sábia, edifica a sua casa, me deu um tapa na perna e falou, filho, você não está querendo dizer missionário? É isso, mamãe, eu quero ser um missionário. Eu falei, lá se foi. Eu só vi os cifrões caindo. Mas, irmãos, estou dizendo aqui de uma forma divertida, mas hoje é algo que assusta os pais. Deveria encher os pais de orgulho, satisfação e alegria quando um filho diz, estou indo ser missionário. Os pais dizem, você está louco? Você perdeu a cabeça, perdeu o juízo? Você sabe tudo que você vai passar? Eu estou dizendo pais crentes, irmãos. Eles esquecem de tudo que está nesse livro aqui. Ó. Não, procura o pastor. Pastor, minha filha quer ser um missionário. O que eu faço, pastor, para tirar isso da cabeça dele, dela? Eu falei, primeira coisa, você converte. Depois você põe fogo nesse negócio aí, em nome de Jesus. Não quer dizer que o filho não vai estudar, irmãos. Não quer dizer que o filho não possa fazer uma faculdade. Não quer dizer que o filho não possa ter uma formação, até porque isso abre portas para o campo missionário. Mas a gente não pode apagar o fogo que o Espírito Santo gera na vida dos nossos filhos, porque a gente acha que se eles não forem grandes e os primeiros nesse mundo, eles serão frustrados. Você pode frustrar espiritualmente seu filho e sua filha. E as pessoas, para caber para todo mundo aqui, que você influencia, se você não entender as coisas do jeito do reino.
E por último, nós afastamos as pessoas que nós influenciamos e os nossos filhos da verdadeira realização que está em servir como Jesus, tal como o Filho do Homem. Jesus termina dizendo isso. Tal como o Filho do Homem. E é desse jeito que a gente é chamado para viver, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente frustra isso no coraçãozinho das pessoas que influenciamos quando a gente não tem uma visão do reino, mas ao mesmo tempo a gente alimenta isso quando a gente tem uma visão do reino. Porque a gente quer que os nossos filhos, sejam eles, volto a dizer, aquele que passa limpando a rua, ou um juiz da alta corte, sejam eles quem for, que eles sirvam tal como Jesus. Tal como Jesus. A gente não pode frustrar isso, irmãos, nem no nosso coração, nem no coração das pessoas que nós influenciamos, porque aí está a verdadeira realização. Conheço filhos que vivem pelos pais. Vou explicar melhor. Para realizar os pais. Para tirar aplauso dos pais. Para dar orgulho aos pais. Um pai verdadeiramente cristão, ele vai querer que seus filhos vivam para Deus, para a glória de Deus e para satisfazer o coração de Deus. E aí, meu irmão, é a vontade de Deus que prevalece. Amém, queridos? Tiago e João, eles viveram as expectativas pensando que possa ser a Salomé, a mãe. Não. E eu gosto de pensar que as próprias expectativas no coração dessa mulher foram transformadas. Porque ela foi uma seguidora de Jesus. Na hora da crucificação ela estava lá e certamente continuou. E quando o Espírito Santo desceu, ela estava lá e ela seguiu sendo uma serva de Deus. Eu tenho certeza, crendo aqui comigo, que as expectativas dela mudaram. E será que Tiago e João, os dois, não tiveram um final aos olhos do mundo bacana? Um foi morto, ainda até jovem. Atos 12, Tiago, fio da espada, Herodes Antipas mandou matar, morreu. João foi jogado na ilha de Patmos. A gente pensa, uma ilha, pastor, paradisíaca, né? Negócio do golfinho, né? Um tanto de bichinho bonito. Hoje até é um lugar turístico, até bonito, né? Mas, irmãos, naquela época, ele não foi só colocado numa ilha, ele foi submetido a trabalhos forçados. Ele estava preso. Ele foi maltratado, ele foi judiado, ele foi oprimido de todas as formas possíveis. E isso na sua velhice. Na sua velhice. Aos olhos do mundo, tiveram sucesso? Não. Quero te lembrar que aos olhos do mundo, o próprio Cristo não teve sucesso. Mas aos olhos do reino de Deus, irmãos, são preciosos demais. São preciosos demais. Vamos orar? Vamos ficar de pé?